A paz do Senhor em nome de Jesus, amados irmãos e irmãs. Hoje nós estaremos abordando o capítulo de Gênesis, capítulo 45, o livro de Gênesis, capítulo 45. O tema é vida em abundância. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45. Lá diz assim: Então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen. E estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tens visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai à terra de Canaã. E tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim. Eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, porém, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para as vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os vossos filhos de Israel, e os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó, e também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que eles lhe falara, e vendo eles o carro que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra.
cantamos, pois gratos te louvamos por tua salvação. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Se alegra e a alma está contente no dia em que se entrega ao Deus onipotente. Que paz profunda sente a alma do perdido, que hoje é remido por Cristo Salvador. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, através da sua palavra, ministra nossos corações através do teu Espírito Santo, para que nós possamos a cada dia mais aperfeiçoar a nossa fé, melhorar a nossa comunhão com o Senhor e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, sim, vida em abundância. Porque se nós te ouvirmos, se nós te obedecermos, se nós seguirmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, com certeza o Senhor cuidará para que nós possamos ter vida em abundância, para que nós possamos ter tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, e não só isso, mas também tudo o que há de melhor nessa terra. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que muitas vezes o mundo prega para o nosso coração que nós devemos confiar em nós mesmos, nós devemos confiar na nossa capacidade, nós devemos confiar no nosso poder de fazer as coisas. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, tira isso do nosso coração e nos ensine a depender do Senhor, a confiar que o Senhor vai nos guiar, vai nos dar o que nós precisamos, e não só isso, não só o que nós precisamos como alimento, roupa, saúde, paz, mas também os frutos do Espírito Santo, que são aquilo que o Senhor diz na sua palavra, e que são os melhores frutos dessa terra. Ter os frutos do teu Santo Espírito, sim, é o que nos dá vida, e vida em abundância. Em o nome santo de Jesus, nós te pedimos, não permita que vivamos igual ao mundo, em nome de Jesus, em que confiam neles mesmos, em que confiam nas coisas que eles possuem. Mas nos ensine, Senhor, e coloca no nosso coração um coração grato para confiar em Ti, para acreditar que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, está preparando o que há de melhor para nós, se nós crermos e confiarmos em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Não sei se você acompanhou também os capítulos anteriores de Gênesis, que nós também meditamos na palavra de Deus, 44, 43, 42, enfim. Aqui houve uma história, conforme você pode ver, que era de José, que teve um sonho. José teve um sonho onde Deus, o Criador dos céus e da terra, estava preparando uma salvação, um livramento para o povo de Israel, Jacó e seus irmãos. Sim, Deus havia levantado José através de um sonho
para que o povo de Israel escapasse de uma grande fome que estava para vir sobre a terra. Porém, as atitudes de Jacó, a incredulidade de Jacó, as atitudes dos irmãos de José, que eram os filhos de Jacó, acabaram fazendo com que eles não participassem de uma maneira abundante de tudo aquilo que Deus havia provido para a vida deles. Sim, eles, quando José recebeu a comissão de estar trazendo para aquela nação de Israel um grande livramento da fome, os irmãos deles, o próprio pai deles, não se posicionaram diante de Deus para confiar que Deus iria agir, que Deus iria fazer com que Israel se tornasse uma nação poderosa diante de todos os inimigos. Afinal de contas, Deus já havia libertado o povo de Israel de várias situações. Deus já havia agido na vida de Israel de várias situações, conforme nós podemos ver ao trazer o dilúvio, ao chamar Abraão, entendeu? Deus fez grandes coisas para que o povo se tornasse uma nação soberana. Mas infelizmente o povo, quanto mais Deus fazia por eles, mais o povo se acomodava. Mais o povo não agia a favor do reino de Deus e de sua justiça. Mas o povo se voltava contra o próprio Senhor quando Deus levantava pessoas para livrar eles. Conforme nós podemos ver aqui, José já estava aqui com seus irmãos, já haviam passado as várias situações, eles não sabiam que José era aquele irmão que havia sido vendido. Sim, que eles haviam vendido para o Egito, eles não sabiam. Porém, José aqui se revela a eles. Ele começa a chorar porque ele já não aguenta mais esconder isso dos seus irmãos. Então ele pegou e revelou-se aos seus irmãos, mostrando que ele era aquele que havia sido vendido pelos seus próprios irmãos. Eu quero fazer uma pergunta, meu querido e minha querida. Meu irmão e minha irmã. É isso mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta. Se porventura os irmãos de José e Jacó tivessem acreditado no sonho que José havia recebido, se eles não tivessem agido contra aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, se eles estivessem debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, da mão potente do Senhor, você acha que eles estariam passando por essa situação que estavam passando aqui? Isso mesmo. Deus abençoou uma nação fora da nação de Israel. Deus levantou uma nação fora da nação de Israel, nos mostrando que quando a gente não se posiciona diante de Deus, que quando a gente não leva a sério as coisas de Deus, de quando a gente brinca de ser crente diante de Deus, você pode até receber um livramento. Deus pode te dar um livramento, assim como fez com eles. Embora o povo foi rebelde, embora o povo não quis aceitar o que Deus estava preparando para a vida deles, mesmo assim Deus, por ter liberado uma palavra, livrou eles da morte, da fome que estava para vir e os levou para o Egito. Mas levaram eles em vergonha. Eles tiveram que ir em vergonha, se humilhando diante de José. Agora eu te pergunto, será que é assim que você quer viver com teu Deus? É assim que você quer viver com teu Deus, sendo humilhado? Sendo humilhado ao invés de ser honrado, ser colocado em posições que realmente Deus tem para a tua vida, simplesmente porque você se revolta contra o que Deus quer fazer? Contra aquilo que Deus está fazendo? Você anda pela sua carne, você anda pelo que você acha, o que você pensa, e não vai buscar em Deus o que Deus está realmente fazendo? Você olha para as situações à sua volta e você tira precipitadas conclusões a respeito daquilo e nem sequer sabe se o que Deus está fazendo sobre aquilo. Se os irmãos de José, se Jacó, não tivessem se precipitado, mas tivessem buscado a Deus e deixado Deus trabalhar, confiando que Ele estava no controle da situação, era para o povo de Israel estava cheio de suprimento. Era para eles estarem cheios de suprimento. As nações vizinhas teriam que vir até o povo de Israel para buscar mantimentos. E quantas vezes a tua igreja está fazendo o mesmo? E quantas vezes você como líder está fazendo o mesmo? E quantas vezes o povo que está andando com você está fazendo o mesmo? Deus começa a agir, Deus começa a fazer obras maravilhosas no meio da terra, aqui no povo, das nações. E você, o que você tem feito? Você tem se levantado contra Deus?
Você tem duvidado de Deus, você tem reclamado e murmurado de Deus, simplesmente porque você já acostumou a viver do jeito que você vive, longe de Deus e sem buscar a Ele, sem orar, sem jejuar, sem buscar a palavra. Sim, porque você se apegou a coisas que Deus te deu, então você não quer abrir mão dessas coisas que Deus te deu. Aí Deus se levanta para que você abra mão dessas coisas e se abra para aquilo que Ele está para vir. Uma vida muito melhor que Ele tem preparado para você, e você fica murmurando, você fica reclamando, você fica maldizendo e se levantando contra aqueles que Deus levanta para te dar uma vida em abundância. Ou você acha que o que você conquistou hoje é o que Deus tem para você? Você acha que isso que você tem hoje é o melhor que Deus tem para a tua vida? Meu amado, Deus quer ser glorificado no meio das nações. Deus quer ser reconhecido como Deus único, Criador dos céus e da terra, no meio das nações. E para isso Ele vai humilhar aqueles que não obedecem a Ele. Não tem outro caminho. Ele vai humilhar as pessoas que não querem andar na direção do Espírito Santo. Mas aqueles que andam debaixo do Espírito Santo de Deus, que deixam Deus trabalhar, que confiam nas mãos potentes e poderosas de Deus, com certeza eles serão honrados. Deus vai levantar aqueles que realmente se posicionam diante de Deus. Mas para isso Ele precisa do teu posicionamento. Ele precisa que você tome uma decisão. Ele precisa que você se chegue a Ele. Ele precisa que você esteja conectado com Ele 24 horas. Porque quando Ele abrir a boca para falar ou para fazer algo na terra, Ele vai te revelar. Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas, diz a palavra. Deus não faz nada sem revelar para os seus profetas. Mas eu te pergunto, o que você está fazendo? Você está se apegando àquilo que Deus tem te dado? Você tem confiado nessas coisas que Deus tem te dado e achando que isso vai te salvar? Que isso vai te livrar do que Deus está para fazer? Ao ponto de até mesmo se levantar contra o próprio Senhor, contra os profetas de Deus, os servos de Deus, se levantar contra o Espírito Santo de Deus e o que Ele está fazendo na terra. É isso que você tem feito, por quê? Porque você se apega à tua igreja, você se apega à tua religião, você se apega às tuas crenças, você se apega àquilo que Deus já fez na tua vida e coloca isso daí como padrão. Agora, isso que eu conquistei é o meu padrão de vida e Deus está querendo tirar isso de você e te dar algo melhor. Deus quer te dar abundância de vida, meu amado, mas para ter abundância de vida, você não pode pôr o teu coração nas coisas que Deus te dá, nas coisas que Deus faz na tua vida. Porque senão você não vai experimentar aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está para vir, que é algo superior a isso que você já teve, a isso que você conquistou, a isso que Deus já te deu. José chegou aqui diante dos seus irmãos, né? E olha o que ele disse: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Isso é, eles estavam vivendo ali um livramento por causa de José. Porque Deus usou José para salvar eles. Mas Deus não queria fazer isso. Deus não queria usar José para salvar eles. Deus queria que eles também estivessem posicionados. Deus queria usar eles também para que eles também fossem abençoados. E quantas vezes você tem feito isso, você tem permitido que outras pessoas acabem fazendo aquilo que é a tua parte. Em nome de Jesus, Deus quer conservar a tua vida, meu amado. Até quando você vai ficar dependendo do teu líder da igreja? Até quando você vai ficar dependendo da tua igreja? Até quando você vai ficar dependendo de pessoas para buscarem a Deus por você? Até quando você vai ficar terceirizando a sua fé? Deus não quer que você seja alguém que precise de um José para ser liberto, para viver um livramento. Deus quer te levantar como José. Para de criar pessoas à sua volta, de evangelizar, de discipular pessoas para serem dependentes de você, dependentes da sua igreja, dependentes do seu ministério, dependentes de uma pregação na internet para buscar a Deus. Em nome de Jesus, Deus te chamou para que você seja José. E quando você evangelizar as pessoas, você evangelize elas também para serem José. Eu te pergunto, se nessa época aqui que José viveu, se os irmãos dele, se Jacó, estivessem posicionados diante de José, você sabe, imagina o que Deus estaria fazendo agora com a nação de Israel. Como que a nação de Israel estaria hoje?
E aí, a tua família hoje, a tua vida hoje, o que você está vivendo hoje, está vivendo por quê? Você está dependendo do livramento de alguém? Alguém orar por você? Alguém jejuar por você? Alguém interceder por você? É isso que você quer viver? Você quer se humilhar diante dos outros para conseguir o que Deus tem para a tua vida? Você quer depender de que alguém busque a Deus por você para viver o que Deus tem para a tua vida? Foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Foi isso que aconteceu com Jacó, com a família inteira de Jacó. Eles tiveram que se humilhar diante de José. Por quê? Porque José era melhor que eles? Não, porque José tinha um coração voltado para as coisas de Deus. José, ele tinha um coração voltado para o reino de Deus. E Deus então colocou sobre ele a autoridade, meu amado. E Deus quer fazer isso com você. Pare de achar que você não merece. Ele enviou o seu filho para morrer por você. Chegai-vos a Deus. Se aproxima mais de Deus para que Deus fale com você. Por que você está vivendo isso? Deus quer te mostrar o porquê que isso está acontecendo na tua vida. E se você se posicionar para ouvir a voz de Deus e obedecer o que Deus vai te falar, Deus vai te levantar em honra. Deus vai te levantar em honra. Ou você quer chegar diante das pessoas com pesar dos olhos, por ter tomado uma atitude contrária à vontade de Deus? Você quer chegar diante das pessoas triste por ter agido de uma maneira que Deus não te mandou agir? José disse aqui que havia mais 5 anos de fome. Olha, se Deus não tivesse feito a obra aqui e tivesse levado em consideração a atitude deles, eles iam morrer. Eles iam todos morrer. Meu irmão, nós estamos numa guerra espiritual muito grande. Deus não está brincando de igreja. Deus não está brincando de ministério. Há uma guerra muito grande acontecendo na terra, onde Deus quer te colocar numa posição de honra para conservar a vida de outras pessoas, libertar outras pessoas e fazer elas adorarem ao Senhor, fazer elas conhecer que o Deus Criador é o único Deus em toda a terra. Para de brincar de servir a Deus. Deus quer te guardar, Ele quer te guardar em vida, Ele quer te dar um grande livramento. Mas você quer ter livramento só por causa da misericórdia de Deus? Você quer agir contra a vontade de Deus? E Deus tem que ter misericórdia para você não ser pego por Ele? Ou você quer realmente ser guardado em vida porque você está bem posicionado diante de Deus? Então aqui José, quando ele falou que Deus enviou ele para guardar eles em vida e dar um grande livramento, diz aqui, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. Foi porque Deus teve misericórdia da vida dos irmãos de José e de Jacó. É tanto que depois você vai ver o que o povo fez depois que José morreu. Então você precisa entender que a tua falta de posicionamento, ficar fazendo a obra de Deus relaxada, vai trazer maldição para a tua vida. Você viu que Deus, mesmo assim, tendo misericórdia deles e dando uma terra no Egito, eles foram morar numa terra pagã, numa terra idólatra. Foram morar numa terra onde tinha pessoas que adoravam a ídolos, que eram deuses que não existiam. E acabaram se corrompendo também por causa disso. Como é que você tem se colocado diante das pessoas à sua volta? Você tem se posicionado diante do teu Criador? Ou você tem deixado a cultura das outras pessoas te influenciar? Aquele livramento na vida do povo, eles não souberam valorizar. O povo de Israel recebeu terra sem fazer nada, recebeu lugar para morar sem fazer nada, receberam alimento sem fazer nada, receberam comida sem fazer nada. Mas sabe o que eles fizeram depois que entraram na terra? Continuaram agindo do mesmo jeito. Não entenderam que Deus queria dar vida em abundância para eles. Por isso eu te digo agora, o fato de você ter sido escolhido por Deus, o fato de você frequentar uma igreja, o fato de você ler a palavra, o fato de você estar diante do Senhor, não quer dizer que você vá ter aquilo que Deus tem para a tua vida em abundância se você não avançar contra o inferno. Se você ficar parado, o inferno vai te devorar. As doutrinas demoníacas,
Os espíritos imundos que ficam pregando o dia inteiro nas televisões, nas redes sociais, eles ficam o dia inteiro massificando a mente das pessoas para adorar a demônios, para acreditar neles mesmos, para acreditar no poder deles, para acreditar na comida que eles ganham com o salário deles, no trabalho deles, no esforço deles. E não glorificam ao Criador. Eles não glorificam ao Criador. E você fica aí, frequentando a igreja, achando que vai resolver o teu problema. Se você não abrir tua boca para pregar o Evangelho, se você não falar do teu Criador, se você não evangelizar, meu amado, ainda que eles não ouçam, ainda que eles não queiram saber de Deus, que eles continuem na adoração de deuses criados. Se você não evangelizar, você vai ser evangelizado. Você vai ser evangelizado por eles e vai acabar acreditando nas crenças deles. Sim, porque eles enganam, eles mentem. Eles querem que você acredite que se você tiver alguma coisa, Deus está com você. Se você tiver um emprego, Deus está com você. Se você tiver um salário, Deus está com você. Se você tiver alguma coisa, Deus está com você. E Deus está querendo dizer, não, que se você não estiver com Deus, o teu Criador, exercendo a tua fé, pregando o Evangelho, se enchendo da palavra de Deus, lendo a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra, praticando a palavra e evangelizando, compartilhando essa palavra com as pessoas, o mundo vai acabar te convencendo a seguir a eles. Você não vai experimentar a vida e a abundância que Deus tem para a tua vida. Nós estamos vivendo numa terra que é igual ao Egito. É uma terra onde as pessoas acreditam neles mesmos, são ensinados desde crianças. Você acha que por que eles tiraram a palavra de Deus das escolas? Por que eles tiraram a palavra de Deus das televisões? Por que eles tiraram as palavras de Deus de outras coisas, de outros programas de TV? Nem Deus é citado, o Criador dos céus e da terra. Para que continue o domínio sobre vocês. Para que eles continuem colocando a cultura deles em vocês. Uma cultura aonde virá roubo, morte e destruição. Porque o Criador dos céus e da terra não vai permanecer calado diante disso e não vai deixar que as pessoas continuem glorificando deuses criados. Foi Ele quem criou o céu e a terra, meu querido. Ele quer que as pessoas glorifiquem a Ele. Ele quer que você fale que a tua vida pertence a Ele. Ele quer que a tua casa pertence. Tudo o que você tem pertence a Deus. Você precisa entender isso no teu coração, porque Deus não vai permitir que continuem adorando deuses criados e Ele ficar calado. Ele é o Criador dos céus e da terra. José aqui então me pediu para que eles fossem buscar o seu pai e trouxessem seu pai para cá, para o Egito, lá para viverem lá. Mas o povo era tão sem noção, era um povo tão sem o Criador na vida deles, embora Deus havia feito uma aliança com eles, que eles passaram a praticar a cultura do Egito. Eles passaram a ser evangelizados pelo Egito, eles passaram a acreditar em idolatria, eles passaram a acreditar em homossexualismo, eles passaram a acreditar em lesbianismo, eles passaram a acreditar em outros tipos de demônios que são ensinados por aí. Você está entendendo o que eu estou te falando, meu amado? Existem certas práticas que vão trazer roubo e destruição na tua vida. Não sou eu que vou fazer isso. Não sou eu. É o próprio Deus que criou todas as coisas. Não adianta você querer se levantar contra mim. O próprio Criador dos céus e da terra vai trazer situações para as pessoas que desobedecem à palavra dele. Porque isso traz maldição, isso traz roubo para a vida das pessoas. Uma pessoa que se distancia da palavra de Deus, se distancia das coisas que Deus ensina, ele acaba trazendo morte para ele e morte para as pessoas à sua volta. Não é questão de religião, não é questão de crença, não é questão de doutrina, não é questão de cultura. Não tem nada a ver com cultura. Tem a ver com leis que o próprio Deus criou. Desobedecer às leis de Deus traz maldição. Desobedecer às leis de Deus traz maldição. Você acha que um Deus que criou todas as coisas vai querer que você adore coisas criadas? O que você faria se o teu filho, para falar com você, começasse a falar com algo ali que ele tem do lado? Ele olhasse para você e começasse a falar com algo que está do lado dele. Você ia se sentir bem?
ele olhasse para um determinado objeto ou pensasse em qualquer outra coisa para falar com você. E por que você acha que Deus tem que concordar com isso? Por que você acha que Deus tem que aceitar que você, para falar com Ele, tem que criar alguma coisa? Tem que fazer um Deus para você. Você precisa de um pastor, você precisa de um apóstolo, você precisa de uma igreja para falar com Deus. Sendo que você está o dia inteiro aí para poder falar com Deus. Meu caro, os líderes das igrejas, as igrejas, elas têm um propósito, elas têm uma missão, que é conduzir você ao Criador. É conduzir você ao Criador. Se a tua igreja não está fazendo isso, ela está levando você para acreditar no líder, para acreditar que o líder tem que buscar a Deus por você, pula fora dessa igreja que você vai ser roubado. Isso é terceirização de fé. Não existe a terceirização de fé. Deus quer a glória para Ele. Deus quer ouvir a tua voz falando com Ele. Deus quer ouvir o teu coração queimando por Ele. Deus quer ouvir os teus pensamentos queimando por Ele, o Criador dos céus e da terra. Ele não aceita ninguém que você adore alguém para chegar até Ele. Não aceita, não adianta. Por isso que Ele deixou um livro escrito. O povo de Israel aqui passou por essa situação de vergonha, porque não se posicionaram diante de Deus. Por isso entenda, se você é um crente meia boca, um crente que faz as coisas para Deus, simplesmente cumprindo uma obrigação, você não tem dentro de você queimando a certeza que o Criador está com você, de que você está servindo a Ele, independente do ministério que você frequenta. Independente da religião que você frequenta, se não queima dentro de você um desejo ardente por adorar esse Deus que criou todas as coisas, você vai ser envergonhado. Você vai ser envergonhado. Porque nós estamos em luta, nós estamos em guerra, e é uma guerra espiritual, meu amado. Existem demônios querendo a glória para eles. Existem espíritos imundos querendo a glória para eles. E esses demônios, esses espíritos imundos, eles roubam a vida das pessoas. Eles tiram algo da vida da pessoa prometendo algo. Eles te oferecem algo que você está carente, precisando, necessitando, você aceita e ele rouba outra área da tua vida. Mas o Deus Criador não. O Deus Criador, Ele te dá vida em abundância. Aquilo que você está precisando, você vai buscar nele. Nele, não é nem igreja, nem líder, ninguém. Você vai buscar nele, através de Jesus Cristo. Deus não te dá somente o que você pediu. Deus te dá além daquilo que você pediu. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Você está entendendo isso? Quer ter vida em abundância? Quer ter vida em abundância? Para de servir a Deus meia boca. Para de buscar a Deus meia boca. Para de ficar achando que se você cumprir uma escala na igreja, se você cumprir uma escala na igreja, Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai estar com você. Deus quer você o dia inteiro. Deus quer você a todo momento. Deus quer você principalmente nas lutas. José aqui passou por lutas que ele podia ter desistido. Ele podia ter falado, para que eu fui querer adorar esse Deus? Para que eu fui acreditar nesse sonho? Mas não, José falou, glória a Deus, eu vou passar por tudo que eu tenho que passar, porque eu sei que lá na frente Deus vai me levantar. O sonho vai se cumprir, porque foi Deus que colocou no meu coração. Eu vou viver esse sonho. E não só isso, eu ainda vou ter misericórdia daqueles que estão duvidando. Meu amado, Deus quer te dar vida em abundância. Deus quer te dar vida em abundância. Você precisa entender isso. Para de brincar com Deus. Para de brincar com Deus. Um dia você vai morrer. Você vai morrer e você vai ter que prestar contas a Deus da tua vida. Não pense você que você vai morrer e vai acabar tudo. Você vai ter que prestar contas do que você fez aqui na terra com a tua vida. A própria palavra de Deus diz isso. Por isso você precisa levar a sério as coisas de Deus muito mais do que as outras coisas. Você precisa conhecer o teu Deus, aquele que te criou, que te formou. É este mesmo que você tem que buscar Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu corpo, todo o pensamento. Busca Ele que depois o teu entendimento vai abrir e você nunca mais vai ser enganado por ninguém à sua volta. Em nome santo de Jesus, em nome santo de Jesus, vida em abundância é o que o Senhor tem para nós que cremos, para nós
que nos posicionamos, para nós que nos determinamos, para nós que nos posicionamos diante do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Vida em abundância é o que Deus tem para você. Não aceite nada menos do que isso. Em o nome santo de Jesus. Em o nome santo de Jesus. Que bênção a lua brilhando no espaço, que bênção as ondas que rolam no mar, que bênção as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Que bênção as aves que cantam e encantam, que bênção crianças em terno brincar, que bênção rebanhos pastando entre os rios, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Que bênção amigos que me procuram, que bênção a pátria a qual posso amar, que bênção família, saúde e fartura, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém.
Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia. Tua entrada e a saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia. Tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto. Sim, e te dê Porque Deus, no seu infinito amor, estará sempre conosco. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem
Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Sobre mim, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Sobre disposto à morte.